Aí veio o insight da Empíricos. Eu falei assim, caramba, o mundo tá indo pro research independente. O quase research independente que existe no Brasil é muito ruim e domina todos os bancos e corretoras. No Brasil não tinha independente de verdade. Tinha essa Lopes Filho, mas aqui era muito ruim, entendeu? Sim, não falei, tinha. Caramba, é isso. E eu tava querendo fazer o move para analista e precisava empreender. Falei assim, caramba. Sincronizou ali. É isso aqui. Fala líder, aqui é seu host Luiz Guilherme Prioli do podcast Acendendo as Luzes do IFL-SP. Para quem não conhece, o Instituto de Formação de Líderes é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo todos os nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga a nossa rede social @IFLSP para você ficar por dentro do nosso processo seletivo, que acontece 2 vezes ao ano. Já entrou a primeira leva no primeiro semestre de 2023 e nós teremos a segunda leva no segundo semestre de 2023. E também esse ano, como todos os outros, nós teremos a 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, que acontecerá no dia 20 de outubro no B32 da Faria Lima. Serão apenas 500 lugares e para você não ficar por fora dos primeiros lotes, faça pré-inscrição no forumsp.org. E hoje comigo, como co-host aqui, associado IFL São Paulo, Matheus Machado, formado em administração pela UFES e com especialização pela H-Farm, Veneto, em Itália. É sócio e head de DCM na B-Side Investimentos. Foi responsável pela captação de mais de 500 milhões de reais em investimentos de real estate no último ano. E o nosso convidado especial, Felipe Miranda, que é economista graduado pela FEA-USP e mestre em finanças pela FGV. Em 2009, Felipe fundou a Empíricos e inaugurou o segmento de casas de análise independentes no Brasil. Com mais de 400 mil assinantes no Research, a Empíricos acoplou ao seu serviço uma gestora e uma corretora, hoje chamadas de Empíricos Investimentos e que somam mais de 13 bilhões de reais em ativos. Felipe, brigadaço por você estar aqui com a gente hoje. Eu acho que vai trazer uma informação muito interessante, porque o nosso público aí tem gente jovem que está empreendendo ou quer empreender e você fundou uma empresa no mercado financeiro, que é algo que a gente acaba estando muito próximo aqui na Faria Lima. E eu queria entender um pouquinho com você, né? Porque você inaugurou esse segmento no Brasil. De onde que você tirou essa ideia de casa de research independente e como você concretizou ela nesse mercado? Bom, primeiro, obrigado a vocês pela oportunidade. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Sou um grande admirador de longa data do IFL. Acabo me esbarrando com o Instituto em várias ocasiões ao longo da minha trajetória e acho que não é coincidência. Acho que pela admiração que eu nutro pelos valores, pelos princípios e a forma que vocês conduzem isso. Acho muito bonito e acho importante para o Brasil não só o desenvolvimento de líderes, nos quais estamos bastante carentes, mas também a difusão, a discussão e a proliferação dos valores e dos princípios liberais, dos quais estamos, no meu entendimento, bastante carentes também. Depois desse preâmbulo, cara, a Empíricos foi um ato de desespero e sorte, na verdade. Desespero? Por quê? Primeiro, não dá pra entender, foi muito mais orgânico do que parece, né? Parece que um dia você tá na cama e acorda com um ato de iluminação ali, e não foi assim, né? Talvez a gente até tenha tido alguns pequenos insights ao longo mas a vida me empurrou meio pra isso. Vou contar rapidamente o meu momento pessoal ali pra que pudesse, por que foi um ato de desespero. Basicamente, meu pai era do mercado financeiro também, começou muito pobre, depois ficou rico, saiu, foi montar a própria corretora, quebrou, foi ser trader de casa alavancado, quebrou, sucessivamente quebrou. E minha mãe, dona de casa, eu filho único,
putz, só tinha uma opção, que era trabalhar em banco, que era a referência que eu tinha, porque foi quando meu pai ganhou dinheiro. Então, trabalhar em banco. Aí comecei, fui fazer economia na fé, vendo meu pai, porque meu pai é muito intuitivo, mas com pouca formação convencional, né? Pouca educação formal, né? Sim. Nem terminou a faculdade. Então eu falei, meu pai quebrou porque não tinha formação, meu pai é muito esperto, mas então só pode ter quebrado porque não tinha educação formal. Vou eu fazer uma formação aqui tradicional e aí não vai ter erro. E aí eu fui fazer economia na USP, aluno muito dedicado e tal, e aí comecei no Deutsche Bank. E na área, estavam procurando estagiário de 4º ano, por alguma razão lá gostaram de mim, eu estava no 1º ano. E entrei sem saber nada. E aí foi uma das grandes lições de vida, de humildade, porque eu era super bom aluno e ali eu não era pior do que ninguém, muito maltratado também. Maltratado? Muito maltratado. Então foi uma grande decepção para mim essa história. Puta, rapidamente eu vi que por incapacidade própria eu não ia sobreviver bem naquele ambiente, porque eu sou uma pessoa sensível. E aí eu falei, cara, bom, não vai ser essa vida, então eu vou seguir carreira acadêmica. E aí tinha nota para isso e tal, eu comecei a me preparar para fazer um mestrado lá fora, a Ivy League, essa história toda. Mas daí meu pai quebrou real. E assim, uma das coisas que eu aprendi sobre falência é que a segunda é pior que a primeira, que a terceira é pior que as coisas, só vai piorando. Uhum. E aí meu pai começou a ficar doente, então eu falei, não tinha muita saída, eu precisava ganhar uma grana e ajudava em casa. E aí um amigo meu que fazia fé comigo, super bom aluno também, falou, cara, eu tô na Infomoney, pelo menos vai pra lá, você ganha um dinheiro enquanto você não arruma alguma outra coisa e tal. Eu sei que não é o emprego dos sonhos e tal. Isso era 2003, né? Então... Você estava na faculdade ainda? Tava na faculdade. E aí... Eu falei, beleza. Só que naquela época, a Infomoney era um negócio quase embrionário, assim. Sim. E meu pai era trader de ações e eu comprava ação desde 13 anos. Tinha uma passagem ali pelo Deutsche Bank, mais de 6 meses. Então eu cheguei no Deutsche Bank eu era muito abaixo das pessoas, na Infomoney era o contrário. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Então ali eu tive uma ascendência muito rápida. Legal. Talvez não merecida até, mas foi o que foi. A vida me empurrou para essa situação. Então eu, muito jovem, coordenava uma equipe rapidamente de 25 pessoas. Caramba. O que era bom e ruim. Era bom porque eu resolvi meu problema de curtíssimo prazo. Equipe do que você coordenava lá dentro? Era esse de jornalismo econômico, bolsa, assim, né? Essa ideia de você fazer um Market Watch brasileiro, um CNBC para pobre, um negócio meio... Entendi. Mas como research, não, mas como informação. Ainda era informação, era jornalismo mesmo nessa época. Só que eu me vi nessa encruzilhada. Você tô contando essa história pessoal para chegar no negócio da Empírico. Eu me vi nessa encruzilhada que era assim... Cara, eu ganhava bem pra época, só que eu não tinha pra onde ir mais, porque era eu e o dono. Então, definitivamente não vai dar o lugar dele pra mim, né? Então, daqui 10 anos eu vou estar ganhando o que eu tô ganhando hoje, mais a inflação. Não dá, essa conta não vai fechar, eu preciso sair daqui. Só que eu ganhava bem também para meu momento de vida, assim. E minha família meio dependia daquilo. Eu falei, cara, se eu fosse sair e fazer análise de ações, que era o que eu queria fazer, já tinha me certificado para isso, virado CNPI e tal, eu vou ter que começar numa gestora ou num banco como analista assistente do analista júnior. Eu vou ganhar 1/10 ou, sei lá, 20% do que eu ganho hoje. Não dá. O pedágio que eu vou, ainda que no longo prazo seja melhor, o pedágio passo para trás ia ser muito o pedágio doloroso. Era muito grande. Entendi. Então, só tem uma saída. Que é empreender. Só aqui que eu vou poder... Você estava com qual idade, Felipe? Estava com 20... Esse pensamento? 25, eu acho. Já tinha se formado? Estava acabando de me formar ali. Tinha me formado já, estava fazendo mestrado. Estava acabando de me formar no mestrado. E aí fui ter essa conversa com o dono da Infomoney. E nessa eu saía todo ano da Infomoney também. Que eu falava, vou sair. Não dá. Não, quando você quer mais. Eu falava, mais um ano, tá, beleza. E aí isso aí já era 2009, naquele pós-crise de 2008, quando ficou escancarado nos Estados Unidos o problema do conflito de interesse dentro da indústria bancária, em que, né, cujos filmes são anedóticos em relação a isso, ali, o Grande Aposta, o Margin Call, os analistas meio se mandando mensagens zoando as empresas e recomendando aquela compra para os clientes e tal. Aquela Chinese Wall maravilhosa também, né? Você não vê? Ela tá aqui, né? Ela tá Chinese Wall de seda. Isso. E aí tava vendo e aí começou a surgir nos Estados Unidos os rankings no New York Times, no Wall Street Journal, em que os analistas independentes apareciam como os mais... que mais acertavam e tal, que não era à toa. Então começou a ganhar muito prestígio. BCA, 13D, Gave Call. Falei, legal esse movimento aqui. Eu queria ser analista. E aí avisei o dono, ele falou, cara, eu preciso sair, vou ser analista, não sei ainda direito. Ele falou assim, cara, que ótimo, então, porque
a gente vai pegar um projeto de análise para o Bradesco, e aí você assume isso, fica aí. Aí eu falei, pô, aqui conveniente, tem um jogo, né? tem um jogo aqui, acho que aqui dá para ganhar dinheiro no longo prazo e tal. Eles estão, a Lopes Filho que fornece conteúdo tá saindo e tal, e a gente vai substituir. E aí eu falei, como é que eu também não tinha feito isso na vida, né? Formalmente, assim, tinha minhas análises pessoais, mas que eram absolutamente amadoras, Como ruins. que você rentabiliza isso, né? O rentabiliza assim, eles iam pagar pelo conteúdo que a Infomoney ia dar, né? Então era dentro da Infomoney. Conteúdo De research pra lá, só que eu entendi. fazia jornalismo econômico, que é parecido com research, mas não é research. Eu também não tinha sido analista propriamente dito. Entendi. Como é que eu faço? Eu comecei Bom, dado que a Lopes Filho ficou lá 20 anos, vou começar meio dando uma copiada aqui. Fazer um benchmark. Tentando uma adaptada, meio meu jeito. Vou dar uma tradução assim, né? Aí eu comecei a olhar a Lopes Filho. E assim, a verdade é que a Lopes Filho dominava esse fornecimento de research, que na verdade nem era research de verdade, mas para fundos de pensão, fundações, bancos e tal. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso aqui, e eu acho que até a Lopes Filho acha isso, então eu vou tomar a liberdade de falar, porque eu não acho que seja ofensivo, era muito ruim. Era muito ruim, muito ruim. Aí eu falei, caramba. Aí veio o negócio, aí veio o insight. O que você achava ruim, assim? Que era um conteúdo distante, que era um conteúdo que não tinha Era nada basicamente a ver? um press release da empresa, comentado ali, positivo, negativo. Era um negócio assim, sabe? Que você com não um pouco... trazia contexto, não trazia quase não nada. trazia conta, não Análise. trazia análises, metáforas, analogias históricas, perspectiva. Nada, era um negócio basicamente assim. Você lia um press release e com alguém com um pouco de bom senso conseguia produzir um comentário em torno daquilo. Entendi. Era basicamente isso. Sim, E tinha uma carteirinha recomendada. bom que o benchmark ali inicial era baixo, então você conseguia... Mas aí já veio o insight da Empíricos. Eu falei assim, caramba, o mundo tá indo pro research independente. O quase research independente que existe no Brasil é muito ruim e domina todos os bancos e corretoras. No Brasil não tinha independente de verdade. Tinha essa Lopes Filho, mas aqui era muito ruim, entendeu? Sim, não eu falei, tinha. caramba, é isso. E eu tava querendo fazer o move para analista e precisava empreender. Eu falei assim, caramba. Sincronizou ali. É isso aqui. Aí você viu a oportunidade de mercado, falou assim, cara, eu acredito que vai ter demanda, porque o meu produto vai ser, no final das contas, melhor que esse, só tem um competidor aqui, play. E vamos fazer. Então, mas surgiu como uma ideia. Ainda não tinha... A gente não fez business plan, a gente não fez... Era um produto, não era uma empresa. Óbvio que eu não tinha consciência disso tudo na época. Eu tinha essa ideia de, caramba, se a gente produzir conteúdo de qualidade, com recomendação de investimento, de forma independente, o mundo tá indo para cá, o que tem no Brasil é muito ruim, vai rolar. E a gente vai capturar esses bancos. No fundo, originalmente foi pensado para o mercado institucional. Aí o Rodolfo trabalhava comigo e fazia fé comigo depois do seu mestrado comigo, que era um gênio. Eu falei, pô, Rodolfo, tô vendo esse negócio aqui, você não quer, vamos fazer junto? E aí a gente juntou com outras, não tinha dinheiro nenhuma também para colocar nesse negócio. Aí a gente trouxe outras duas pessoas, que era o Caio e o Marcos, na época. Eles meio deram uma bancada, a gente zerou nosso salário por 3 meses. De uma forma não bonita, mas também na época nem sabia o crime cibernético que eu estava cometendo. Mas começamos a espalhar spams por esse Brasil, que era assim, começou a catar os e-mails dos gestores de ações, dos gerentes das corretoras, criou uma lista ali de amigos, family and friends, gestores. Na dúvida chama de marketing de guerrilha, né? Um spammer, né? A gente não sabia que era isso, que não podia fazer isso. E começou a soltar um relatório. Eu lembro que a lista tinha 1.500 pessoas no começo. E por alguma razão, as pessoas começaram a encaminhar para os amigos, me cadastra e tal. E aí essa lista de e-mails foi crescendo. Então você não cobrava nesse momento, era uma newsletter ali gratuita? Era um relatório. Tinha um relatório chamado Empíricos Fundamentalistas. Era um relatório por dia. Todos os dias? Todos os dias. Com alguma ideia de investimento ou algumas ideias de investimento. Não tinha produto então nesse momento, era mais... A ideia era assim, a gente sabia que em algum momento ia começar a cobrar por essa história, mas assim, a ideia era fazer um negócio meio tráfico de drogas aqui, vamos viciar os caras nesse relatório, daqui a pouco você começa a cobrar. Legal. E aí depois de 3 meses a gente fechou. E aí só que no meio do caminho as pessoas já, principalmente os bancos, eles começaram a ver valor naquilo e falaram assim, cara, eu quero pagar, porque eu não posso, se eu tradar em cima do seu call, o meu compliance obriga que eu posso pagar por um research e usar esse research, mas eu não posso usar um research que eu não tô pagando. Eu quero te pagar. Eu falo, cara, não tenho sistema para te cobrar. Tirar um pedido, né? Um bloco assim, né? Eu lembro e falei, vamos boletar esse cara, não sei de que jeito e tal. E aí passou 3 meses e a gente começou a cobrar. E por algum milagre da vida, as pessoas começaram a pagar por isso. Institucional só no primeiro momento? Institucional e umas pessoas físicas também. Heavy users de bolsa. Porque era caro na época, né? Era R$600 por mês.
Ah, tá. Pô, para você pagar isso num PDF, uma pessoa física, tem que começaram B2B, assim. B2B. A gente começou B2B. Porque era isso, no fundo era uma tentativa de disruptar a Lopes Filho. Foi isso que... E ser um BCA, um Gave Call, que era para onde... Porque lá fora a gente não conhecia research independente para pessoa física. E depois a gente foi entender que isso existe num ambiente quase que marginal, que eu vou chegar por que eu tô falando isso, porque é um negócio à margem do mainstream. Tá. Que são empresas que elas são muito laterais nos Estados Unidos, mas assim, é um cara de casa com uma secretária e aí ele tem umas newsletters ali, a galera assina essa newsletter. Soltando. Mas ele não é mainstream, ele não é... Esse modelo de research para pessoa física mainstream com um share grande dos CPFs da bolsa, isso só existe no Brasil. Não existe empíricos no mundo. Existe até empresas nos Estados Unidos que faturam mais que empíricos. Mas mas não com proporção do mercado. Então a gente tem 400 mil clientes no mercado. É absolutamente exatamente. Então você tem um NAC, você tem 0,1 de Wall Street, você fatura zibilhão. Mas a gente tem 10% no mercado. Eles têm esses experts com essas newsletters lá, soltando, e meio que os caras fazem as deles e vai embora. Entendi. Então começou nesse momento, começou assim. Aí foi desse jeito, até 2012. Aí o mercado muito ruim, aí as corretoras começaram a assinar de 2009. Mas você falou que você fechou depois de 3 meses? E aí, fechei, mas agora você tem que pagar. Tá, entendi. Fechou o gratuito. Isso. Tá. Agora você tem que... Fechamos o relatório na Vocês que estão viciados, vocês mandavam com que frequência no início? Era diário. Diário? É. Então, pô. E aí, depois... Aí começou a vir fundos de investimento e tal, e começou as corretoras. Aí quando começou as corretoras, aí foi meio modinha. Rapidinho, a gente... Ficou muito tempo para fechar a primeira. Aí quando fechou a primeira, voou. Foi para 20. Foi um tempão para fechar a primeira, e depois que fechou a primeira, e todo mundo começou a vir e tal. Só que do mesmo jeito que veio, voltou. Em 2012, a gente começou a ver que as corretoras começaram a cancelar. E aí começou a falar, ixi, aí foi uma hora ruim. Uma hora que a gente pensou assim, se esse negócio continuar nesse ritmo, assim, não vai rolar. Aí já... Por que elas começaram a cancelar? Qual foi, assim, a leitura que vocês fizeram? Porque o mercado tava ruim, né? Aí já era Dilma, né? A gente pegou 2009, que foi... 2008 foi muito ruim do mercado, por causa, obviamente, da quebra da Lehman. 2009, até março de 9 é muito ruim. De março de 9 até o começo de 10 é muito bom. É a recuperação do 8. Tá. Mas aí 10, 11, 12 é o mercado de lado. E já começa a nova matriz econômica. Então já começa a dar uma azedada. E pessoa física não vem para a bolsa, o juro começa a subir e começa a ser um negócio estranho. Entendi. E aí as corretoras começam também meio crise. Agora que tem isso, XP, BTG e tal, mas na época, cara, foi quebrando uma por uma. Era pulverizado e não era rentável. Então você passou por uma consolidação incrível, mas, né, assim, você vê quantas quebraram, né? Socopa, Planner, Gradual, Fator, eram super relevantes na época. E esses caras ou foram comprados, ou submergiram, ou se fundiram com alguém e tal. Então começaram a cancelar. E a gente... Foi uma hora ruim, assim. A gente disse, caramba, isso aqui vai... Né, não tá fechando a conta. E aí a gente deu uma das sortes dessa vida que... A gente percebeu assim, quem tinha ficado, era mais resiliente, era as pessoas físicas. Embora elas fossem pouco representativas na receita, elas tinham ficado. E esse era o futuro que você estava vendo ali, fazer esse shift aí de B2B para B2C. A gente começou a ver e fez um e-commerce para vender avulsos, relatórios para o varejo. Com esse mesmo ticket mais elevado, ou vocês já começaram a... Porque os R$600 era por mês, era uma assinatura. Tá. Aí a gente começou a vender avulso também, por R$50. Você só quer comprar só um relatório. Só um relatório, tá. Você compra. E começou a ser um negocinho, isso aqui tem um futuro. E a gente deu uma sorte, que foi essa empresa, a maior empresa de newsletter do mundo para finanças, chama Agora Inc., que nem é conhecida no Brasil. E essa Agora tem várias marcas nos Estados Unidos, já estava em 20 países, estava na Argentina, que o Bill, que é um multibilionário, tinha uma vinícola na Argentina, aí meio começou também a fazer o negócio na Argentina. Como que vocês entraram em contato com... Cara, foi Agora ou Agora que se chama? Tipo? Sei lá, porque é a Ágora grega, né? Então Agora. Assim. Agora. Como que vocês entraram em contato com eles? Na verdade, eles que entraram conosco, uma desses serendipities da vida. Aqui, fazendo barulho e tal. O que eu acho que é uma das grandes coisas do empreendedorismo. Assim, as coisas não são, parece que elas são metrificadas e planejadas. Em retrospecto, né? Parece que você conecta os pontos, parece que foi tudo planejado. Eu estava numa discussão assim no IFL Reads, que a gente tem vários eventos aqui internos no grupo, né? E uma discussão era, o quão o fator sorte influencia no empreendedorismo. Acho que muito mais do que as pessoas imaginam. E teve um key takeaway assim interessante, que era as pessoas que
estavam empreendendo, todas falaram muito. Uhum. E as pessoas que estavam trabalhando, assim, como executivos, como colaboradores, falavam menos, falavam que era mais mérito. Então, assim, olha, a minha conclusão nisso foi que um pouco da noção, né, de quando você está colaborador numa empresa, você está blindado de muita coisa numa estrutura relativamente organizada. Né? Você não vê de fato, né, alguns perrengues, algumas coisas, alguma surpresa ali que acontecem na vida. Positivas e negativas, né? Como empreendedor. Essa variação. Muito, eu acho isso. E tanto, muitas vezes também que o empreendedor ele toma decisões por um triz. Na verdade, às vezes o executivo não sabe que o empreendedor foi para um lado, mas assim, quase que ele foi por outro, ele atrasou aquele dia e acabou tomando um outro rumo. E óbvio que você não vai falar isso. Aí tem toda a nossa... o cérebro é treinado para causalidade, né? Para falar essa narrativa, para retórica, de uma construção linear e tal. Então, até acho, eu dou uma outra conotação para a frase atribuída ao Malan lá no Brasil, até o passado é incerto. Na verdade, assim, o passado ele é muito incerto. A gente que dá essa história do materialismo histórico, só podia ter sido desse jeito. Cara, se o Hitler não tivesse nascido homem, tivesse nascido mulher, talvez a história do século XX teria sido bem diferente. Tinha 50% de chance. Então, assim, é um negócio meio maluco, né? Eu gostei desse exemplo. Então... E aí, foi totalmente serendipity, assim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com... Mas eu não queria confundir isso com falta de competência. Não, porque eu acho que, assim, A competência concretiza você conseguir aproveitar ou tirar o melhor de certas oportunidades. Isso, e também você... Eu acho que a competência te dá uma leitura da sua necessidade de aumentar a chance de ter sorte. Porque você pode fazer isso. Você pode aumentar a sua probabilidade de ser acometido desses eventos aleatórios. Isso. Fragilidade, né? Construir aquela... Cara, se você tiver 10 encontros por dia com gente interessante, é muito provável que daí alguém vai te dar uma ideia que vai ser boa pro seu negócio. Verdade. Se você ficar trancado no seu escritório, você pode até ter uma ideia, mas a chance é menor. Vá para a rua. Mas é verdade, eu acho que tem que construir isso. Então, assim, a competência, a capacidade de leitura te dá essa exposição sistemática a oportunidades assimétricas. Se vai dar ou não sei, mas se você tá toda hora tentando, uma hora vai dar... Que é o que nem você falou, serendipity. Serendipity total, e claro que depois vai... Pô, você deu maior sorte lá da água de procurar. Sim, é verdade, dei. E se quiser continuar essa sorte, que venha assim. Por favor. Mas ninguém conta os azares milhões que a gente teve também, porque o fracasso é um cemitério. E até a gente, por exemplo, tá empreendendo, esquece. Fala assim, você não vai ficar perdendo tempo pensando no fracasso, você tem que estar remando pra frente. Exatamente. Você pensa todos os fracassos que você já teve, de todo projeto que você tentou aqui, coisa que não foi e tal, ou seja, você perde tempo. Exatamente. E aí uma dessas serendipities da vida foi que o cara tava na Argentina já. Ele tinha feito um greenfield na Índia que foi um fracasso. Ele falou, puta, eu preciso ter um parceiro local. Ele tentou fazer research independente na Índia? Porque ele já estava em 20 países. Já estava na China, já estava no Japão, já estava na Alemanha. Newsletter e cobrando por PDF. Com essa carta de vendas incisiva que a gente adaptou. Sim, o marketing bem emblemático. Bem americanizado e tal. O hard sell americano, né? Que a gente trouxe para cá, que no fundo é o copywriting. Eu me lembro disso, sim, porque o meu pai também é do mercado financeiro. E aí, volta e meia, sou formado em economia e tal, e eu me lembro dele, porque ele acessava ali ele é trader também, e ele acessava umas casas de... umas letters, assim, que era assim, gigante, era uma página que você ficava scrollando 1 milênio, tinha gráfico, tinha um monte de coisa, tinha coisa grifada, e você nunca parava, e só sei que você acabava de ler aquilo, você falava assim, meu Deus... Isso aqui é muito real, preciso comprar isso, porque isso vai me preparar para alguma coisa. É exatamente isso. Aí o Bill, que era o dono da Agro, tinha feito na Índia, foi um fracasso. Ele falou, cara, preciso de um parceiro local que tenha a especificidade do país, da cultura, língua, tudo. Então, preciso de um parceiro local. Ele já estava na Argentina com um parceiro local e estava bem sucedido. Ele falou, cara, não faz sentido eu estar na América do Sul, na Argentina, e não estar no Brasil, que é o maior mercado dessa história. Aí mandatou um dos diretores e ele falou assim, vai achar alguém que... Aí sabe assim, puta, aí esse cara era o Rock, que conhecia um cara da Actis, que conhecia a Bia, que era a nossa... Hoje ela é a nossa COO, uma menina brilhante, super competente. Uma menina não, uma mulher super competente, porque eu conheci ela na Infomoney e trouxe ela pra mim, uma menina, mas a Bia é Tempo passa. Genial, inteligente, trabalhadora, incrível. Todos os bons adjetivos que a gente possa dar. Procurou a Bia, falou, pô... Não é exatamente o que vocês fazem, vocês ainda são um pouco institucionais demais para eles e tal, mas não faz sentido, será? Dar uma adaptada no modelo mais pro varejo, eu tô vendo que vocês estão indo um pouco pro varejo.
Aí a gente também desesperado, né? Vai quebrar, entre quebrar... Como é que tava antes desse contato? Não, tava ruim, porque era isso. Sobrou basicamente alguma outra corretora, algum outro fundo e o varejo. Mas não pagava as contas. Não pagava. Não fechava o mês. Assim, eu lembro assim, a meta que a gente passou pro nosso diretor comercial, uma meta muito agressiva. Você precisa vender 25 mil reais em material de escritório no Mercado Livre até o fim do ano. Essa era a meta do cara. Porque a situação era ruim, cara. Era periclitante. Se demorasse mais 6 meses, não ia rolar. E aí procurou a Ágora, aí a Ágora nos procurou, aí dá um namoro e tal, aí, bom, beleza, vamos fechar o negócio, comprar metade. E aí a gente ficou numa discussão... eles entravam comprando metade da empresa? Isso, aí essa era a ideia. Mas o controle é nosso e vocês vão tocar aí, a gente dá para vocês uma linha de crédito com uma única condição, vocês vão adotar o nosso modelo de negócio, porque é esse que funciona no mundo inteiro e tal. O nosso não tá tão bem assim, óbvio. A gente teve muita humildade de copiar sem dó e adaptar ao caso brasileiro. E uma discussão arrogante, idiota de valuation na época. Não, precisamos ser o dobro disso, o dobro de 0 ainda é 0. Né? Coisa besta, conseguimos tal o dobro do 0. E aí fechou, mas podia ter fechado por 0 mesmo, porque assim, os caras aportaram o modelo de negócio. E aí que é isso, atrair muitos leitores com um conteúdo muito bom, impacta esse cara com essas cartas de vendas que o seu pai está acostumado e fica upselling, cross-selling esse cara indefinidamente. Traz ele por R$11 o relatório e vai subindo. Vai upselling até não poder mais. Até eu comecei nessa daí. Eu comecei na dos 11, depois pro 300, depois até o reserva lá. Isso. Passo o cartão que eu não aguento mais, só quero que vocês parem de me ligar e me oferecer mais porque eu vou comprar. Então eu quero fazer um que não ofereça mais nada depois. Exatamente. Aí pega esse dinheiro do reserva, traz novos leads que viram clientes, aí vira lei dos grandes números, né? Aí vira um jogo totalmente estatístico e bem metrificado, científico mesmo, assim. E aí, beleza, aí começou a dar certo. Aí, um dos grandes game changers foi o tal do Fim do Brasil lá, que foi uma das cartas que a gente copiou também. 2014, né? 2014, que, putz, os americanos falaram assim, a gente fez o End of America aqui, foi um puta sucesso. Faz aí no Brasil. E a gente também, não, imagina, o brasileiro é otimista e tal. Não vai dar certo nunca isso. Até que a Dilma, né? Ajudou, né? Alguém tinha ganhado dinheiro com a Dilma. Materializou. E a gente falou, essa história tá ruim aqui, nós vamos virar Argentina, se não parar, vai acabar o Brasil e tal, blá, blá, blá. Aí o negócio, aí a Dilma fez também o favor de nos processar, falando que a gente tava... Ajudou pra caramba, né? Melhor coisa, né? Eu não lembrava disso. Uma publicidade maravilhosa. Chegou lá uma época, chegou lá um ofício, né? Falando, um processo aqui assinado pela senhora Dilma Vana Rousseff. Era falando que o Aécio estava me pagando pra falar aquilo. Então era um complô entre mim, o Aécio e o Google. Nossa. Aí perguntaram pro Aécio, o que você tá achando dessa Empíricos, esse processo? Cara, do que você tá falando? Que é isso? Quem que são esses caras? Mas foi um medo, na época deu medo, né? Sei lá, né? Claro, o governo atrás de você e tal. Acho que hoje daria até mais, né? Não sei. Dado o contexto atual, não sei acho que daria meio mais, assim. Pensando aqui, né? A gente não sabia na época o nome dos ministros do STF, hoje a gente sabe bem. E aí... Mas aí foi ótimo, porque aí a gente surfou essa onda, estão nos censurando e tal, vão te tirar do ar, você precisa ler isso, antes que você não vai conseguir. Antes que tirem do ar. Tirem do ar e tal. E aí o negócio voou. E a gente foi, basicamente, fazendo mais do mesmo e tal, e acho que a gente soube fazer, foi se institucionalizando mais, virando mais mainstream, por isso, porque a Ágora é muito, às vezes as pessoas falam, o Empíricos é muito incisiva, né? O hard sell é muito forte, a gente é nenezinho perto do que eles fazem lá fora, é uma pancadaria e tem essa vantagem. Aqui, qualquer coisa que a gente fala vai pra capa do jornal, porque ficou grande perante o mercado. Agora não, é um negócio que você vê, sabe quando você vê no UOL, assim, você tá lá, vê a matéria, aí você rola lá embaixo, essa morena chocou Itanhaém ao emagrecer 57 quilos em 2 semanas. É isso, o copywriting mais... Aqueles clickbaits ali. Clickbaits clássicos, e é o cara e a secretária dele. Nunca vai dar problema pro cara, porque a Visa não tá nem aí pra esse cara, entendeu? Porque lá no tamanho do mercado dos Estados Unidos, esses caras nunca vão conseguir necessariamente headlines, então eles estão sempre tendo que ser o mais incisivos possível pra conseguir atenção. Exatamente. Mas aí quando a gente pegou... Chegou um momento que a gente tinha 20% do mercado brasileiro. Falei, não dá, né? Não dá. Qualquer coisinha aqui... E aí, beleza, a gente foi ficando cada vez mais mainstream, mais ortodoxo, mais convencional, e chegou um momento que eu tinha 400 mil caras na Land Research. Assinantes. Assinantes. E aí, a XP tinha 700 mil. Na época foi vendida pro Itaú por 12 bilhões,6 milhões de reais. Né? 12,6 bilhões de reais. A gente falou assim, essa história, a gente é mais ou menos metade da XP em número de clientes.
Assim, pô, essa história aqui de research é legal, mas tem alguma o coisa dinheiro mesmo interessante. tá lá, né? Então isso e pior, né? Eu dou uma recomendação de investimento aqui, o cara bate lá na XP, a XP fala mal de mim, manda o cara cancelar o meu research. E ganha dinheiro em cima do meu call, cliente. E eu sabia que o cara era meu cliente, porque eu dava um call lá, compra Banco Pan. Eu via na tela Banco Pan subindo e o cara operando na XP. Eu falei, esse cliente não é na XP, esse cliente ele tá usando a XP, mas ele, na verdade, o relacionamento dele... Porque você não tá ofertando essa parte aí na verticalização, né? Quem muda o comportamento do cara é empíricos. Então, esse cliente é meu, ele não é da XP. Óbvio, ele é da XP também do ponto de vista formal, mas do ponto de vista ontológico, não é. Então, isso é um botão aqui que ele executa as minhas ideias com one click. Eu mudo o múltiplo do meu negócio, eu maximizo a minha receita, eu deixo o cara mais feliz, eu melhoro a experiência dele, vamos montar uma corretora. E aí montamos a Empíricos Investimentos, e aí... Começou como Vitrio, né? Começou como Vitrio, porque a gente também tinha dúvida, né? O quanto o nome... A Vitrio era Empíricos? Era. Eu não sabia. Agora fechou aí. É uma só. Agora finalizou aqui o ciclo da... Cara, como funciona esse negócio de você ter uma outra marca? Porque, tipo, realmente é difícil você estar por dentro de todas as... Tipo, eu acho que você cria mais valor tendo uma única... aí foi... Mas com certeza. Mas naquele momento... Por segurança ali, talvez tenha sido uma decisão. A gente ficou muito nessa discussão. Puta, chama de Empíricos Investimentos ou não? Porque... E porque tinha um negócio assim, a vida tava boa também, né? Assim, melhor se der certo lá, mas não dá pra arriscar muito também, porque o negócio... Então a gente trouxe um sócio, que era a turma lá da Vectis, o Paulo Lema, o Audi e o Patrick, e filho do Jorge Paulo. Então eles financiam essa história, eles nomeiam um CEO da Vitrio, e a gente começa um negócio menos... Que aí qual que era a tese? Fala assim, olha, os clientes que já são da Empíricos, se eles executam na XP... Se eu chamar de qualquer coisa aqui, eles vêm. Tá. E os clientes que não simpatizam tanto com a Empíricos também vão poder usar aqui. Então eu fico eu maximizo essa história. Então a gente começa mais soft e vê se está rolando esse tombamento de clientes. E aí a gente viu que sim. E aí quando o negócio já estava mais maduro, a gente... uma marca só é melhor, vamos trocar o Vitrio para o Empíricos Investimentos. Fizemos um estudo também, contratamos um estudo de marca científico e tal, para ver se era bom ou ruim. A gente tinha uma intuição que era bom. E como que ele chegou nessa conclusão, assim? O que ele apresenta para você? Cara, ele apresenta um relatório assim, qual a ressonância da marca Empíricos? Ele menciona Empíricos, isso move comportamento ou não? Quando você apresenta a marca Guide, isso move comportamento ou não? E aí a gente viu que, na verdade, a marca Empíricos no varejo, embora ela tenha seus problemas, também não sou iludido, sei muito bem a criança que eu criei, mas a marca tem ressonância. Você construir uma marca é um negócio diferente, é um negócio difícil. Então, o nome Empíricos, ele tem brand equity. Você vai no interior do Mato Grosso, ela é uma marca conhecida. As outras marcas de plataforma, tirando XP e BTG, não são. Não são. Entendi. Então, vocês construíram um negócio que tem valor, vocês vão maximizar isso aqui. Certo. Então, os clientes de vocês gostam de vocês, no geral. Tem cliente que não gosta também, mas no geral, por larga margem, quem assina gosta. Então, precisa ser tudo Empíricos, a gente mudou essa história para Empíricos. Aí, quando formou esse guarda-chuva, a gente foi para uma captação, a ideia era fazer uma rodada para uma participação minoritária. Nesse meio do caminho ali, eu me apaixonei pelo André Esteves. E aí ele falou, Te entrevistou ele no podcast também. Esteves é brilhante. A gente foi lá no BTG. A gente entrevistou o André Esteves, a gente entrevistou a Betina também. Legal. Que foi um case, né? Foi um case aí da história da Empíricos. Que é bem nessa pegada dos seus experts, né? Que são as pessoas que vão fazendo esses produtos e trazendo mais, porque cada produto tem um expert, não é? No caso da Betina, foi um pouco diferente. Acho que nós, como empresa, erramos. Saldo, você acha que... Para Empíricos foi negativo. Foi negativo. Foi negativo. Para a Betina, imagino que tenha sido positivo, né? Não vou falar por ela, deixar ela... Eu desejo todo sucesso para ela, adoro ela e tal, não vou entrar em... Mas para a empresa... Foi ruim. Foi ruim. Claramente ruim. Net negativo. Não converteu em clientes e trouxe uma exposição negativa. A gente acabou... Tem um lado que esse hard sell americano ele pode descambar para cruzar a linha. Porque talvez tenha materializado a narrativa, né? Porque já tinha essa percepção que o marketing era agressivo demais, passava algumas linhas e tinha o case perfeito para poder bater. Exatamente. Eu nunca tinha pensado que era porque vocês já... Lá fora eles fazem esse marketing mais agressivo para conseguir um pouquinho de atenção. Só que aqui vocês já estão com atenção. Exatamente. Então vocês têm que agir de uma maneira diferente. Exatamente. Faz total sentido. E aí, a Betina, a Betina não... Quando você me vê no YouTube, tirando o Fim do Brasil, que foi o que eu escrevi mesmo, e foi muito lá atrás, normalmente eu tô lendo um texto feito por um copywriter. Então, um teleprompter ali... E eu tô
fazendo um personagem. Não quer dizer que ele não seja verdadeiro, mas é um mix de um texto escrito por outro com coisas que eu acredito. Então, uma interação entre o copywriter... Com palavras mais estratégicas. Exato, com técnica. Né? Com técnica, gatilho ali. Uma carta técnica feita por profissionais treinados naquilo com o objetivo de conversão. Entendi. É isso. Não quer dizer que o fundamento teórico que baliza a ideia central daquilo não esteja fundamentado numa tese que emerge do corpo de análise. Mas isso vai ser empacotado de um jeito que... Um bom produto não se vende sozinho. Você precisa atrair as pessoas. Embalagem. Exatamente. Então, normalmente é assim. Você tem uma ideia que é feita na análise, que passa para o time de copy escreve e o analista grava, que é o que você está falando dos especialistas. A Bettina, ela era copywriter. Só que ela também tinha essa habilidade... Ela também virou CNPI depois, ela também virou analista. Foi ao contrário. A ideia surgiu do copy para análise. Diferente do próprio Beto, que é, para mim, uma das grandes referências do marketing digital no Brasil. O Beto, ele começa como analista. Entendi. O Beto cobria... ele começou como analista, né? O Beto, ele vem para fazer parte do time de análise. Escrevia a nossa principal newsletter na época, que chamava Mercado em 5 Minutos. E aí alguém precisava ser copywriter, depois que agora comprou. Quem vai ser? Puta, eu não topo, o Rodolfo não topa. O Rodolfo também até começou fazendo, mas também o Rodolfo fazia 1000 coisas. Aí o Beto pegou e o Beto voou nessa história. E aí... virou ele. Mas o caso da Bettina é um pouco diferente porque vem do copy para análise, não no sentido contrário. Interessante essa leitura. E tomou uma repercussão ruim. E eu achei que tinha sido positiva no bottom line, assim. Ruim com o regulador, ruim com essa... Deram a cabeça... numa bandeja para quem não gostava da gente. Então ficou uma metonímia de um processo exagerado que, na verdade, normalmente não é assim. Ali foi too much. E a gente errou, pedi desculpas 1000 vezes já, peço mais uma vez aqui. Mas também foi importante para a companhia se institucionalizar formalmente. Aí a gente foi na CVM, entendemos, erramos, vamos mudar, tá aqui. A partir dali as coisas mudaram, demos processo, criamos compliance, jurídico, tudo revisado 10 vezes. E foi um passo importante que sem esse passo, que foi muito ruim na época, sem isso talvez a gente não tivesse montado a corretora, talvez não tivesse vendido para o BTG. Então foi uma construção também, sabe? No big picture foi positivo do que aquilo gerou em termos de mudança corporativa. Isso, ali. Exatamente. Mas no dia a dia sim. Sabe? Deve ter sido caótico ali no dia. Assim, muito ruim. Porque todo mundo falando assim mesmo, todos os grupos estavam falando disso. Sim. E aí a gente tentou corrigir, eu gravei um vídeo com ela, falei, não, olha, mas teve coisas no meio do caminho e tal, mas... Tentou... Já tinha... Quanto mais mexe, né, não dá. Não devia, Mas aí foi isso e tal. Mas aí foi essa história, aí vendemos pro BTG, agora estamos lá, aproveitando sinergias, muito contentes. E como foi esse processo? Você falou assim, pô, eu tinha, sei lá, me espelhado um pouco nesse processo de, pô, XP vendeu pro Itaú, eles tinham essa casa, vocês já estavam com a casa de investimentos, né? Não, aí não. Ainda não. Emergiu daí. Falou assim, ó, aqui tem dinheiro de verdade. Isso aqui do research é legal, mas nós vamos ficar rico mesmo se a gente... E vai ser bom pro cliente também, não era só... Era um casamento de... entendo. Porque você fica rico quando seu cliente tá indo bem. Exatamente. Senão então você perde o cara no longo prazo e tal. Então eu falei, cara, vamos botar um one-click aqui. Foi um dia que eu pensei nisso, eu falei, caramba, eu via que os caras com dificuldade de montar long and short. Você dá uma ideia de long and short, que é um pair trade. Você tem que alugar a ação. Puta, no XP não tem aluguel, o aluguel tá caro. Porra, e se tivesse one click, o cara monta o long and short aqui no one click, isso aqui revoluciona a indústria. É mesmo? Então, e revolucionou mesmo. Assim, a própria estratégia de fundos também, espelhando as carteiras. Então, muito mais fácil do que ele comprar ali individualmente cada ativo. Cara, e o Itaú começou a fazer isso. A gente teve uma ideia que o Itaú começou a fazer, entendeu? Um negócio assim, a gente mudou de alguma maneira, pequeno, mudou a indústria bancária no Brasil. Isso é um negócio maluco, assim. O próprio copyright, a gente institucionalizou o copyright. Então, uma das coisas que eu acho mais legal na trajetória, assim, foi um case de sucesso. Isso é legal, mas a gente fundou 3 indústrias no Brasil. Foi a indústria de research independente, o copyright institucionalizado, porque isso existia também no Brasil, mas existia nessa pegada do Érico Rocha, que também é um pouco guerrilha. Que a fórmula de lançamento é outra coisa, não é tipo lançar pequenos expertzinhos e tal. É isso, pra você fazer com o seu negócio aqui, você tem um restaurante, você vai montar um delivery, você, bota o copywriting aqui, faz um lançamento e você vai fazer um curso de gastronomia no YouTube, beleza. Foi, mas é isso, um cara com um cameraman, Mas essa história de você tirar o copywriting do underground e colocar ele numa posição... Isso não existia. Isso é verdade. E depois desse negócio de casa de análise que depois monta... Que as outras começaram a fazer também. Então... Um movimento meio que natural, né? Você tem um cliente, o cliente é seu. Capturar o o outro valor. negócio tem muito mais múltiplo. Faz todo sentido. Então, foi assim. E essa foi uma ideia mesmo que surgiu...
Assim como surgiu essa de fazer o research independente no Brasil. Mas foi tudo muito orgânico também, sabe? Não é uma iluminação do nada, do além. Eu acho que são ideias, mas elas são incrementais. Você enxergou a oportunidade, era um nicho que você estava mexendo, né? Ou seja, ou adjacente, pelo menos, vamos dizer assim. Isso. Você foi procurando pessoas para fazer isso com você, foi vendo se ia. E para você fazer esse shift, agora eu só não me lembro, você saiu de onde você estava e você foi lançar Empíricos, que você levantou, né? Um certo capital. Não, no começo da Empíricos foi nada, assim, não teve... Eu e o Rodolfo da Infomoney, a gente saiu da Infomoney... Vocês saíram completamente. Completamente. Não, leap of faith total, mas foi porque aí foi um ato de loucura também. Porque nesse aspecto de você pensar em distribuição de probabilidade, a maior probabilidade é que a Empíricos não tivesse dado certo. Deu certo por um, sei lá, por um... né? Eventos de baixa probabilidade acontecem, né? Então foi... e por nossa falta de escolha também, porque é isso, meu pai tinha morrido, minha mãe não trabalha, tô quebrado, me matar de trabalhar aqui, uma hora vai dar certo, não tinha alternativa. Mas aí foi isso, aí o Caio e o Marcos puseram uma grana, mas era pra rodar, é coisa assim, 50 mil reais cada um, sabe, não é uma rodada de capital, não é nada disso, entendeu? E aí colocou uma grana, aí quando foi fazer a Vitro aí era diferente, porque a Vitro, corretora, fundo também, mas corretora ainda muito mais, porque tem capital regulatório envolvido aqui e tal. Certo. Só que é pesado do ponto de vista de capital. Aí a gente não sabia se ia dar certo, era uma ideia. Agora ficou, claro que era uma ideia boa. Pô, mas na época vai apertar o botão lá. Toda a parte de compliance, de governança, de tecnologia. custo. Pô, mandar um PDF é um PDF, né? Agora, lidar com o dinheiro do cara, isso aqui é um outro nível de risco de operação, de tecnologia, de compliance, de responsabilidade perante o Banco Central. Você vai responder com o seu patrimônio lá, sendo sócio de fraude, uma coisa de doido. Então era um cheque grande. Então, ela nasceu como DTVM, a Vitrio? Ou... Ela nasce como fundo. Como uma asset. DTVM seria? É uma distribuidora de valores imobiliários. Uma corretora. Então, uma corretora. Porque que tem essa legislação mais pesada e, de certa forma... E essa também foi uma coisa que a vida trouxe. Porque a ideia era que fosse uma corretora. Que assim, eu vou apertar um botão, eu monto essa carteira e beleza. O sistema distribui para você. A ideia era assim, cara, vai ter um clique aqui para montar essa carteira. Aí o sistema, você bota lá o seu valor... ele já vai ler os parâmetros de quanto ele compra cada ação e ele monta essa carteira para você. Só que DTVM, a gente até olhou de comprar algumas na época, mas aí, puta, só vinha abrir o armário, sair esqueleto para tudo que é lado. Falei assim, puta, vamos fazer vamos entrar no Banco Central do zero, vai demorar um pouco mais, mas a gente vai sair mais bonito e menos risco. Nenhum passivo oculto ali atrás. Nenhum passivo oculto, e tinha o Lehman de sócio, falei, não dá para ter passivo com esse sobrenome no meio. Então, vamos fazer um negócio limpo. Beleza, só que demora. Só que tanto a gente quanto a turma da Vex, tinha uma casca de uma gestora. Falei assim, puta, dá para dar uma acelerada nesse processo transacional enquanto a DTVM não fica pronta. Então a Vitrio Gestão é um fruto da burocracia brasileira. Para poder... para ganhar tempo nesse processo. Até ter as aprovações e poder... E por muito tempo foi ótimo, porque a gestora ganhou mais dinheiro que a corretora. Agora tá até empatando, mas assim... foi ótimo que foi assim. Uma trajetória... aqui foi certo por linhas tortas, assim. Bacana. É muito interessante essa parte aí. E quando você pensa, de que você, para começar a Empíricos, você precisou de pouco capital, né? Um business desse mundo digital tem essa vantagem, de que você não precisa ter estrutura, você não precisa ter maquinário, você precisa de computador, basicamente, né? Um local, uma sala para fazer. E isso é uma das coisas que possibilitou você empreender no mercado financeiro em alguma área, sem ser, por exemplo, tendo que passar por toda essa parte de compliance, que já tem uma barreira de entrada mais alta, que, por exemplo, você fazer uma corretora. Então, você achou um nicho onde seria possível empreender no mercado financeiro. E pensando assim nas pessoas que querem entrar, estão no mercado financeiro hoje, querem empreender lá, quais são esses outros business assim na margem, assim, que você acha que que serão trazidos para o Brasil, no sentido de, cara, eu vejo assim como casas de research independente eram um trend, eu vejo outros trends de oportunidade de fintechs, de XYZ. Essas ideias eu não tenho toda hora também, né? Assim, você ter uma dessas ao longo do tempo... Mas trends, assim, não necessariamente sendo suas ideias, assim, que você vê. Que, assim, mais especificamente, tem uma coisa que funciona muito nos Estados Unidos, embora como um produto, acho que teve empresas que tentaram fazer e não funcionou, mas como um produto dentro de empresas funciona, que é o modelo de Wealth Tech, que é... Como funciona isso? Que o modelo de agente autônomo, inclusive, começa a migrar nessa direção, no sentido da cobrança.
Que assim, se você for lá no Empiricus Wealth, como é que você vai ser cobrado? Você vai lá, você tem mais de 5 milhões de reais, e aí a Empiricus Wealth vai te cobrar uma taxa de 0,5% ao ano sobre esse valor. E se ela investir em qualquer fundo ou qualquer corretagem, ela te devolve esse valor. O rebate todo volta para o cliente. Volta para o cliente. Isso tira o conflito de interesse da minha alocação no Wealth. Se eu comprei o fundo A para você, ou se eu comprei o fundo B, eu não vou levar mais nada. Eu até vou brigar pelo rebate máximo para você ter o dinheiro desse rebate e diminuir a taxa que você... Mas para mim não vai mudar nada. Então, assim funciona hoje os Wealths mais alinhados ao cliente. Parte dos agentes autônomos estão migrando para esse modelo de cobrança também, que é o fee-based. Você paga uma taxa única e é isso. E outros ainda estão no modelo transacional, em que assim, se você comprou o COI, você tem mais taxa. Se você comprou uma LCI, você tem menos taxa. Você acaba tendo um pouco mais de conflito, naturalmente. Então, você como um vendedor de produtos, se você vender um negócio, você ganha 5%. Se você vender outro, você ganha 0,10%. Talvez eu vou aqui pro 5%, né? Tal. Então tem um conflito. O Wealth Tech é basicamente você fazer um modelo de Wealth, só que, é isso, né? Para você montar esse negócio, eu preciso te conhecer, preciso ter estrutura, preciso ter 5 milhões, porque também tem que, né? 0,5 de 50 reais não fecha essa conta. Todo mundo precisa ganhar nessa história. Então você automatiza os modelos de alocação de Wealth com questionários ou por inteligência artificial. Você vai conversando com um robô que vai tentando montar um perfil seu. Não vai te entender exatamente, mas vai chegar bem perto do que seria o seu perfil. Entendi. E vai cuspir para você um modelo de alocação. Você com 2 cliques faz esse modelo de alocação. Isso chama Wealth Tech. Tem essa Betterment, Wealthfront. Isso é um negócio que ainda não chegou ao Brasil com escala, não vingou no Brasil, mas que eu acho que no tempo... Lá fora você vê bem grande. Vem bem grande. Não dá dinheiro ainda, mas... Entendi. Porque apostaram demais nisso na época ali do tempos áureos das fintechs, mas eu acho que dentro dos agentes autônomos, os financial advisors, dentro dos bancos, isso vai ganhar atração no tempo para o varejo, que é um negócio rápido, eficiente e alinhado. Você acha que mais para o varejo do que para tickets elevados, ou você enxerga potencial... Porque o ticket elevado ele já está bem atendido. Ele já está no Wealth, ou ele está lá nos privates, ou ele está na GPS, ou ele está no private do BTG, ou ele está no Wealth da Alvitrio, ou tá... Então, e ele não vai mudar para conversar com o robô, né? Ele tem um cara que ele conhece ali, que... Ele tem confiança e tal. Tem confiança. Então, assim, o robô, ele pode até estar ajudando o banker, mas a interação não ainda... vai substituir, mas ele vai talvez popularizar mais, democratizar mais esse cara que teria que ter no mínimo 5 milhões, talvez o cara de 50 mil, de 10 mil, ele tenha acesso a um modelo muito parecido. E que é de fato escalável. Escalável, exatamente. Custo marginal baixo. Muito baixo. Então, Legal. eu acho que esse é um negócio. Legal. E aí, acho que, cara, tem 2 coisas que a gente vai ter que no Brasil está muito atrasado. Uma que é o negócio da inteligência artificial, que está até meio hype demais, mas eu acho que realmente é um negócio meio assustador. Tem alguma coisa assim. ali mesmo, né? Deveria estar um negócio, até o ensino público está olhando para essa história com carinho, porque a transformação que você vai ter na educação é um negócio brutal. E acho que a gente não está falando disso. E isso aqui vai ter que ser incorporado de alguma forma. E acho que empreender com alguma coisa assim, né? Tava até falando no time de análise, esse negócio já faz DCF, né? Ainda não faz DCF, mas se você fizer um negócio, ele te cospe aqui uma planilha que é parecida e tal. Então já tá... Alguém que pudesse automatizar aí, sei lá, esses processos todos de análise, um plugin na Bloomberg, alguma coisa assim. Acho que poderia ser uma coisa legal. E toda essa história da transição energética também, que o Brasil pode ser... Não num papinho ISG para discutir qual é o nome do terceiro banheiro. Não, isso aqui não me interessa. Mas um negócio de que, assim, cara, o Bill Gates está falando que ele tem que zerar essa brincadeira de emissão de carbono. Talvez não é a Greta, é o Bill Gates. Então, parece que tem um negócio sério aqui. O Brasil tem uma oportunidade gigantesca de ser uma potência verde. Acho que isso é um mega trend. A Europa está super simpática a essa história. E como é que você faz essa transição e se apropria dessa história? Eu acho que esse é um movimento... E isso está vindo para dentro do mercado financeiro. Acho que tem a Moss tentou essa plataforma para tradear carbono. O BTG está muito indo para essa história. Acabou de comprar a Sistêmica nisso. O Santander comprou o E-Carbon. Então tem um negócio aqui, tem uma avenida para você empreender de tentar, de alguma maneira, transformar a crédito de carbono em commodity, fazer um ETF de carbono, coisas nesse sentido. Fazer um mercado completo, com a vista, o futuro, opção em cima disso. Acho que tem uma avenida que a gente vai ver aí interessante. No futuro. Uma dos nossos associados, que é a Patrícia Ginelli, ela trabalha no BTG cuidando, uma das responsáveis por essa parte de sustentabilidade mesmo. Foi com ela até que eu entrevistei o André Esteves.
E antes da gente partir para a nossa última pergunta, queria agradecer aí aos nossos patrocinadores, primeiro de tudo a Blue Space pelo local, né, por toda essa recepção, essa mesa aqui famosa no TikTok. A Goldratt Consulting, a multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional, né? Então, basicamente, o Goldratt ele ajuda a encontrar os bottlenecks nas empresas para ajudar eles a escalarem, a resolverem esses bottlenecks. Então, se você é uma empresa ou pessoa física, você pode entrar no site deles, www.goldratt.consulting.com.br para entrar em contato com os consultores deles. E a Polaris, a Saúde Polaris, que é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de personalizar em escala. Com um algoritmo criado por profissionais de saúde, você pode descobrir a combinação ideal de suplementos para os seus objetivos e queixas e receber todos eles num pack. Eu até tenho o benefício de poder de trabalhar lá e ter o meu packzinho da Polaris. E você, né, que segue a gente aqui, que acompanha a gente no podcast, você tem 10% de desconto na sua compra ou assinatura de suplementos. É só usar o código IFL10 no site saudepolaris.com.br e começar o seu questionário para receber os seus packs personalizados. E, Felipe, agora aqui, assim, uma pergunta aí que a gente está querendo padronizar aqui no podcast, que é, a gente está falando muito de liderança, né? E eu gostaria de entender, porque, assim, é muito... Cada pessoa, se eu pergunto para elas, vai ter uma definição de liderança, então eu acho que fica mais complicado a gente fazer nesse sentido, e eu gostaria de tentar tangibilizar isso, né? Qual líder hoje, assim, você fala assim, olhando para trás, ou até hoje, você admira, assim, você se espelha, e por quê? Não, se eu falasse que eu me espelho em alguém, seria... eu nunca tive... Assim, a gente aprendeu muito na marra, então não teve essa história de um... falar assim, eu tento... Acho que o espelho eu usei a palavra errada, mas assim, que líder você admira? Que você fala assim, esse cara faz as coisas de um jeito que eu acho que vou tentar fazer também, ou aprendi com ele algumas coisas. O que eu acho que, assim, depois nessa história, eu nunca fico pensando muito nisso, eu vou tentar responder de uma outra forma, não vou dar a resposta do líder, mas eu acho assim, o líder... Primeiro assim, desmistificar um pouco. O líder também erra, faz bobagem, é imperfeito, é um ser humano, né? Então... Mas eu acho que esse cara tem que ter visão, porque assim, se você vai apontar o caminho, né? Fazer com que os outros façam por você, no final o líder é isso, né? Aquele que dá, tem os braços dos outros para agir, implementar as ideias que estão na cabeça dele, ou dar a direção, precisa ter visão. Esse cara precisa ter empatia. Eu acho que isso é muito pouco falado sobre liderança. Se você não conseguir se colocar um pouco no problema da sua equipe, não vai rolar. Se você quiser colocar só os seus problemas diante e não entender qual é o problema do cara, se você não entender que na sexta-feira o cara não pode trabalhar porque é o dia que ele busca a criança na escola, mas ele vai compensar de outro jeito, ele vai fazer no sábado, ou sei lá, qual outro jeito vocês vão dar, mas algum jeito vai ser dado. Se não conseguir se colocar no lugar do outro, também não vai rolar, porque vai perder. Por que eu vou fazer por esse cara se esse cara tá literalmente nem aí pra mim? Então, se você não tiver empatia, é muito difícil que a equipe reme pra você no longo prazo. Ou só reme por dinheiro, mas aí na hora que ele ganhar dinheiro ele vai sair fora. E vai ser no momento que ele vai estar melhor, porque você tá pagando bem ele, porque ele tá fazendo alguma coisa boa. Você tem que trabalhar também. Um líder que não trabalha, cara, por que você vai estar mandando trabalhar? Se você entende que você ganhou dinheiro, você tá na outra posição, mas assim, se você não for exemplo, acho que não... Porque a cultura vem de cima, né? Tem que vir. Aí ela emana. E não adianta você mandar trabalhar se você não trabalha. Assim, durante um período na Empíricos, a gente começou a usar camiseta. Aí, pai, tava nessa de vender pro BTG, eu não falei, vou dar um respeito aqui com o Esteves, né? Todo mundo aqui, só que eu vou voltar a usar a camisa. Deu 2 semanas, tava todo mundo de camisa, não precisei falar. Porque é isso, você emana, né, aquilo pra você. E eu acho que você tem que entrar um pouco na empatia. Eu acho que se você for empático, trabalhar bem, e tem uma outra que é fundamental também, você precisa cumprir combinados. Um cara que não cumpre combinado, não rola. Entendeu? Você pode até você tem que ser capaz de dar notícias ruins. Né? Mas integridade isso aí também nessa parte. Integridade, né? Tipo, transparência. Cumprir a palavra. Não dá pra iludir. Não, porque se eu falar isso pra esse cara, eu vou falar que ele vai ganhar um bônus bom, depois eu resolvo. Vende o sonho, né? Já quebrou. Acabou. Na hora que você não... Acabou ali. É assim que você perde lealdade. Essa é uma rota pra você perder a lealdade com as pessoas. Então, se você tiver essas 4 coisas, eu acho que você tá indo num bom caminho de líder. Vendo hoje,
quem mais se aproxima disso, e eu vou falar, vai parecer puxa-saquismo, mas talvez seja mesmo, mas talvez assim, eu optei por vender para ele, porque eu também achava isso, é o Esteves mesmo. O cara tá lá 8 horas da manhã, sai de lá 9 horas da noite, todo dia. Tem visão, você conversar com ele de crédito de carbono, ele vai te falar alguma coisa de crédito de carbono, pensa o Brasil, representa bem o Brasil, cumpre os combinados, é duro também, não é que é um cara, mas cumpre combinados, trabalha pra caramba, então ao longo da minha trajetória. Claro que o Rodolfo e o Caio também, que fundaram comigo, acabam sendo espelhos, porque são caras formidáveis e a quem eu devo tudo ali também, então não tem como não passar por eles em alguma instância, mas assim... não vale, né? Dentro de casa seria meio covarde até. Então, acho que se tivesse que apontar um, seria o Esteves mesmo. Aí tem essas lideranças maiores, assim, né? Pô, claro. Política e tal. Pô, acho... porque essa pergunta ela é open-ended total. Cada um pode falar, a pessoa pode pegar uma liderança política, pode pegar uma liderança religiosa, pode pegar uma liderança de business, pode pegar o que quiser. Porque realmente varia, né? Varia muito, assim. Acho que, pô... Acho que o Fernando Henrique, pô, tem uma admiração enorme, né? Assim, o que o cara pensou o Brasil, assim, sabe? O negócio de você pode ter alguma crítica, mas assim, não dá pra comparar muito bem ao que a gente teve depois, assim, sabe? É uma era até frustrante do ponto de vista pessoal, porque você acha, agora o Brasil vai melhorar, né? E você consegue ver, na verdade, aquilo foi a exceção, não é a regra, né? Então, acho que um pouco isso, assim... São os que eu consigo pensar, assim, mais de imediato. Interessante. São esses caras. Tem esses grandes economistas também, que acho que, trabalharam muito, fizeram essa construção, né? Os caras, Maílson... Quem que é esse? Maílson da Nóbrega, começou o negócio desde o Plano Cruzado, que vem melhorando institucionalmente. O real não foi à toa, né? Se você não fechasse a conta movimento em 86, você não teria 94. Isso começa lá, com o Maílson, aí toda a turma do Real, o Pércio, o Gustavo, quando ela era residente, que depois deu uma pirada, mas foi importante e tal. Então, como economista, também tem uma grande admiração intelectual por esse cara. Esses são líderes, mas assim, que guiaram a academia brasileira, guiaram a política econômica brasileira de alguma maneira. Então, poderia ter também esses caras assim como referência. Legal. Bem, Felipe, Matheus aí, pô, obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom o papo, acho que vai ter bastante informação para quem segue a gente. E até a próxima. Valeu, pessoal, foi um prazer, parabéns mais uma vez, sou um grande fã, admirador, entusiasta, apoiador. Prazer ter você aqui. Genuinamente. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. Abraço.